E Adão e Eva no jardim do Éden, uma lição de obediência. No princípio, antes de existir qualquer coisa, havia apenas Deus. Não havia sol, lua, estrelas, oceanos ou terra. Tudo era vazio e escuro. Mas Deus, em seu amor e poder infinito, decidiu criar algo maravilhoso. Durante 6 dias, Deus falou e tudo passou a existir. Haja luz, e a luz surgiu. Deus separou o dia da noite, criou o céu e os mares, fez aparecer a terra seca com plantas e árvores frutíferas. Deus encheu o céu de pássaros coloridos que cantavam, os mares de peixes de todos os tamanhos e a terra de animais, desde as pequenas formigas até os enormes elefantes. Cada coisa criada mostrava a sabedoria e o poder de Deus. E Deus viu que tudo era muito bom. Mas ainda faltava algo especial, o projeto mais importante de toda a criação. No 6º dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus formou o homem do pó da terra. Com suas próprias mãos, Deus moldou cuidadosamente o corpo de Adão e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Naquele momento incrível, Adão se tornou um ser vivente. Ele abriu os olhos pela primeira vez e a primeira coisa que viu foi o rosto amoroso de seu Criador. Deus preparou um lugar especial para Adão morar, o Jardim do Éden. Era o lugar mais lindo que já existiu. Havia rios de águas cristalinas, árvores carregadas de frutas deliciosas, flores perfumadas de todas as cores e animais mansos que brincavam juntos em paz. Não havia espinhos, doenças, tristeza ou morte. Tudo era perfeito porque Deus havia feito assim. Deus colocou Adão no Éden e lhe deu uma missão importante: cuide deste jardim e lavre a terra. Adão trabalhava com alegria, dando nomes a todos os animais que Deus havia criado. Enquanto nomeava os bichos, Adão percebeu algo. Todos tinham um par, um companheiro, mas ele estava sozinho. Deus viu que não era bom o homem estar só. Então Deus fez Adão cair num sono profundo, e enquanto dormia, tirou uma de suas costelas. Da costela, Deus formou a mulher e a trouxe até Adão. Quando Adão acordou e viu Eva, ficou maravilhado. Ele disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Adão e Eva foram criados perfeitos, sem pecado, para viverem em comunhão com Deus e um com o outro. Deus abençoou o casal e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim. Que liberdade incrível! Havia centenas de árvores com frutas deliciosas. Podiam comer de todas elas. Deus era generoso e queria que Adão e Eva fossem felizes. Mas então Deus deu uma ordem muito importante, um único mandamento simples. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era apenas uma árvore entre tantas. Deus não estava sendo cruel. Estava protegendo seus filhos. Esta ordem era um teste de obediência e confiança. Deus queria que Adão e Eva o obedecessem por amor, não por obrigação. Por algum tempo, tudo estava perfeito. Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim durante a brisa da tarde, conversando com ele como amigos. Não havia vergonha, medo ou culpa. Eles estavam nus e não se envergonhavam porque eram puros e inocentes. O relacionamento deles com Deus era perfeito e eles tinham tudo o que precisavam. Mas havia um inimigo observando. A serpente, que era o animal mais astuto que Deus havia feito, foi usada por Satanás para tentar enganar Eva. Um dia, quando Eva estava perto da árvore proibida, a serpente se aproximou e começou a conversar com ela. Já deveria ter sido estranho um animal falando, mas Eva ouviu o que a serpente tinha a dizer. A serpente perguntou com malícia: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Vejam como o inimigo começou, distorcendo as palavras de Deus. Eva respondeu:
Podemos comer das frutas das árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comam dela nem toquem nela, senão morrerão. Então a serpente disse a primeira mentira da história: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente estava plantando dúvida no coração de Eva. Estava dizendo que Deus estava escondendo algo bom deles, que Deus não queria o melhor para eles. Eva olhou para a árvore com novos olhos. De repente, a fruta parecia deliciosa, bonita e desejável para dar sabedoria. Eva se esqueceu de toda a bondade de Deus, de tudo que ele havia dado. Ela começou a duvidar se Deus realmente se importava com ela. Foi aí que Eva tomou a decisão mais trágica da história humana. Ela estendeu a mão, pegou o fruto proibido e comeu. Mas Eva não parou por aí. Ela deu também para Adão, que estava com ela, e ele comeu sabendo que estava desobedecendo a Deus. Naquele momento terrível, o pecado entrou no mundo. Imediatamente seus olhos se abriram, mas não da forma que esperavam. Em vez de se tornarem como Deus, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha pela primeira vez. Eles costuraram folhas de figueira para se cobrirem, mas a vergonha era mais profunda que a nudez física. Era a vergonha do pecado. Pela primeira vez, eles se sentiram separados de Deus. Quando ouviram a voz de Deus andando no jardim, em vez de correrem ao seu encontro com alegria como sempre faziam, se esconderam entre as árvores. O pecado sempre nos faz querer nos esconder de Deus. Deus chamou: Adão, onde você está? Deus sabia exatamente onde Adão estava. A pergunta era para fazer Adão reconhecer sua condição. Adão respondeu: Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Então me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? E então começou o jogo de culpar os outros. Adão disse: A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Adão estava culpando Eva e indiretamente culpando o próprio Deus por ter criado Eva. Quando Deus perguntou a Eva, ela disse: A serpente me enganou e eu comi. Ninguém quis assumir a responsabilidade pelo próprio pecado. As consequências da desobediência vieram imediatamente. Deus disse à serpente que seria amaldiçoada e rastejaria sobre o ventre. Para Eva, haveria dor no parto e seu relacionamento com Adão seria difícil. Para Adão, a terra seria amaldiçoada por causa dele. Teria que trabalhar duro com suor para conseguir alimento e espinhos e cardos cresceriam. E o pior de tudo, eles voltariam ao pó, porque agora a morte havia entrado no mundo. Mas mesmo em meio ao julgamento, Deus mostrou amor e misericórdia. Ele fez roupas de peles de animais para cobrir Adão e Eva. Para fazer essas roupas, um animal teve que morrer. Este foi o primeiro sacrifício de sangue, apontando para Jesus que um dia morreria para cobrir nossos pecados. Deus estava ensinando que o pecado tem consequências graves, mas ele providenciaria um caminho de salvação. Deus disse: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não posso deixá-lo comer da árvore da vida e viver para sempre neste estado pecaminoso. Então Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden e colocou querubins com uma espada flamejante guardando o caminho para a árvore da vida. Eles nunca mais poderiam voltar ao paraíso que haviam perdido. Adão e Eva tiveram que deixar a perfeição do Éden e enfrentar um mundo agora marcado pelo pecado. Teriam que trabalhar duro, sentir dor, experimentar tristeza e eventualmente morrer. Mas Deus não os abandonou completamente. Ele prometeu que um dia viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esta era a primeira promessa sobre Jesus, o Salvador que restauraria o relacionamento entre Deus e a humanidade. E vocês sabem o que essa história nos ensina, pequenos heróis? A desobediência de Adão e Eva nos mostra como o pecado é sério e como tem consequências terríveis. Quando desobedecemos a Deus,
Não estamos apenas quebrando uma regra, estamos rejeitando o amor e a sabedoria de quem nos criou e sabe o que é melhor para nós. Deus dá mandamentos não para nos privar de coisas boas, mas para nos proteger do mal. A história também nos ensina que o pecado sempre começa com dúvida. A serpente fez Eva duvidar da bondade de Deus, e quando duvidamos de Deus, abrimos a porta para o pecado. Precisamos confiar que Deus é bom e que seus mandamentos são para nosso bem, mesmo quando não entendemos completamente o porquê. Aprendemos também que o pecado afeta não apenas quem peca, mas todos ao redor. Por causa da escolha de Adão e Eva, todo ser humano nasce com natureza pecaminosa. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem esperança. Ele prometeu um Salvador desde o início, e esse Salvador é Jesus Cristo. Assim como Adão trouxe o pecado ao mundo, Jesus, chamado de último Adão, trouxe salvação. Onde Adão desobedeceu, Jesus obedeceu perfeitamente. Onde Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida eterna. Um dia Jesus nos levará de volta ao paraíso, não o Éden terrestre, mas o céu perfeito onde não haverá mais pecado, lágrimas ou morte. Se vocês querem aprender a obedecer a Deus como deveriam ter feito Adão e Eva, batam palminha agora. Lembrem-se, obedecer a Deus é sempre o melhor caminho, mesmo quando não entendemos. Contem nos comentários. Por que vocês acham que é importante obedecer a Deus? Que áreas da vida de vocês precisam de mais obediência? Pais, se inscrevam no canal e Pequenos Heróis na Bíblia para ensinar seus filhos sobre obediência e as consequências das escolhas. Deixem like se esta história os fez pensar sobre a importância de obedecer a Deus. Compartilhem para que outras famílias aprendam essas lições valiosas. O Deus que criou Adão e Eva com tanto amor é o mesmo que criou vocês. Ele merece nossa obediência e confiança. Até a próxima lição da Palavra de Deus.